Amigos, hoje eu queria conversar com vocês um pouco, um panorama ligeiro dos anos 60, que eu considero um dos anos mais efervescentes, mais caóticos de muitos acontecimentos na humanidade como um todo, nos Estados Unidos, na Europa, Londres, França e também no Brasil, né? Nessa época, foi a época da Revolução Cubana e a época de morte do Ernesto Che Guevara, né? A Revolução Chinesa aconteceu com Mao Tse-tung, né? A Guerra do Vietnã e o movimento hippie, paz e amor, faça o amor, não faça a guerra, em contraponto a essa política dos Estados Unidos de invasão do Vietnã, onde ele voltou derrotado, né? O próprio racismo que explodia nos Estados Unidos, e a morte de Martin Luther King, não é? Também queremos registrar que a morte, o assassinato de Kennedy, que de certa forma colocou a fim àquela política, falácia daquela política neoliberal, não é? O movimento na França também, né, em 1968, a influência, do ponto de vista do cinema, não é? Fazia um filme diferente dos Estados Unidos, né? Era um filme mais intimista, mais psicológico. Os Estados Unidos era um cinema basicamente de bem com a vida, weekend, né? Tudo de beleza, né? Então, essa mudança, né, o próprio Império Americano e na América Latina também teve influências, não é? Houve um golpe militar, né, em 1964 e foi deposto o presidente eleito, né? Esse movimento impôs um regime de exceção, uma repressão, o fim das liberdades, né? Qualquer tipo de expressão cultural também, que foi muito representada nessa época, né? Que atingisse, fosse contra aquele estado de coisas, ele era censurado, né? E isso fez muitos artistas serem presos e outros fugiram para o exílio, para fora do Brasil, devido a fugir disso tudo, né? Nessa época, depois em torno de 1967, teve um filme do cineasta Glauber Rocha, um filme que antes mesmo dele, já teve um filme muito emblemático e a criação do cinema novo, né, que foi Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas esse filme, um pouquinho depois, ele fala do tumulto que dessa época toda que existiu, e especificamente no Brasil, o nome do filme era Terra e Transe, né? Foi um filme meio caótico, você não tinha muito assim uma linearidade, ele colocava como se fosse flechas dos acontecimentos, dos impactos dessa luta, né, que existia aqui no Brasil, não é? Nessa época teve muitos companheiros exilados, né? O Glauber Rocha, Chico Buarque, uma série de artistas, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? E esse filme teve uma importância porque ele baseado numa peça que foi escrita por Oswald de Andrade
um dos precursores do movimento de 1922, a Semana de Arte, né? E a peça chamava-se O Rei da Vela, né? Teve um outro filme também que bebia nesse ensinamento, o Macunaíma, baseado num texto do Mário de Andrade, outro precursor lá da Semana de 22. A Semana de 22 teve um aspecto muito importante, que ele teve um manifesto, chamado Manifesto do Pau-Brasil, no qual ele fala o seguinte: nós não rejeitamos a cultura externa, porque antes, se o Brasil, vamos dizer, bebia na cultura, trazia a cultura francesa, né, especificamente a americana, etc., né? Mas aí criou-se um movimento que se chamou antropofagia cultural, que fazia uma leitura assim: assim como os índios antropófagos, eles comiam o guerreiro, um guerreiro bem lutuoso, para que todas as qualidades desse guerreiro passassem para aquelas pessoas que comeram, né? Então, baseado nesse conceito, criou-se, apesar de toda a influência externa, criou-se uma cultura brasileira, essencialmente brasileira, transformada numa coisa moderna, numa coisa assim, espelhando o que se acontecia no meio do mundo. Você tinha, naquela época, o surgimento dos Beatles, etc., muita coisa que aconteceu, né? A peça O Rei da Vela inspirou também um compositor baiano de nome Gilberto Gil e também o Caetano Veloso, para, dentro dessa ótica, criar também na música popular brasileira. E houve uma exposição muito, na época, bastante revolucionária, bastante comentada, que foi uma exposição do Hélio Oiticica, que ele veio de um período nos Estados Unidos, e a exposição chamava-se Tropicália, né? Aí o tropicalismo bebia exatamente nessas águas, né? Daí surgiu esse movimento muito importante, né? Foi o movimento mais importante que teve na música popular brasileira, depois da Bossa Nova, a Jovem Guarda, né? Um movimento que começou a colocar guitarra dentro das suas músicas, que era uma coisa que a leitura dos críticos era que estava misturando uma cultura importada, o uso da guitarra, para misturar com a música popular brasileira. Isso daí foi uma das coisas que revolucionou. Outra coisa era essa aproximação mais da nossa realidade, né? Mais da nossa realidade. O samba começou a ter também uma influência, não mais aquele samba, digamos assim, um samba o samba canção, que era um samba da mesa de um boteco, das mágoas, do amor, etc. Mas sim um samba também espelhado na realidade dos morros, não é? E isso tudo, digamos assim, influenciou terrivelmente, deu novas linhas à música popular brasileira. Nós temos um festival que foi ganho pela música Ponteio e que teve em segundo lugar a música do Gilberto Gil, Domingo no Parque, que era uma música totalmente como se fosse um filme, era bem assim entrecortada, não é? E depois teve em terceiro lugar a música Alegria, Alegria também, que era uma música assim multifacetada, que mostrava muita coisa, que não tinha aquela linearidade, aquela coisa assim
meia pacata, dizendo a mesma coisa, mas ela, de certa forma, revolucionou na forma de fazer, não é? Então, a própria música do menino do Chico Buarque, chamada Roda Viva, também foi classificado nesse festival, cortado. E foi uma época os festivais espelhavam, eram muito efervescentes, né? E essa repressão cultural espelhava o público, gritava e vaiava o que ele não achava interessante, né? Por exemplo, teve uma música, né, que ganhou um festival, chamava-se Sabiá. E o povo queria que ganhasse uma música do Vandré, chamado Para Não Dizer Que Falei de Flores. Então, o público entendia que aquela música não tratava da realidade, a música, o Sabiá, quando a Sabiá falava do exílio do artista exilado que queria voltar para o Brasil. Bom, isso é um tema muito vasto e que eu pretendo aprofundar mais essa entrada do tropicalismo, o que mudou no panorama da música popular brasileira.